Eu dei a mão, gente, pra minha sombra. Olá, gente! Bem-vindo a mais 10 minutos de autoconhecimento aqui comigo no canal Sã Consciência. Hoje, gente, vamos trabalhar uma coisa muito legal. É um tema que eu tô aí me ensaiando, preparando para trazer para vocês, porque realmente ele traz muitas reflexões para o nosso autoconhecimento e para mim foi um divisor de águas aí. Vamos começar do começo? Para chegar lá naquele momento de revelação, eu preciso dar uma contextualizada. Vamos lá, então. Eu, Marina, fui educada, né, pela minha família, pela sociedade, talvez vocês se identifiquem aí, para ser uma pessoa luminosa, né, ser uma pessoa correta, então ter as qualidades das coisas ditas positivas e não ser negativa. O que aconteceu ao longo do tempo desde a minha infância? Ao longo do tempo eu fui acreditando que eu realmente era só boa, que eu era só positiva, que eu só tinha coisas boas e que as coisas ruins estavam nos outros. Isso foi desenvolvendo uma ilusão para mim, a qual eu fui me identificando com um rótulo, o rótulo de a Marina é boa, luminosa. O que isso foi acarretando no meu autoconhecimento? Olhem só que interessante, né? Porque esse lugar de ser aquela pessoa certa, politicamente correta, que vai defender as pessoas, que era o que eu fazia, né? Ela vai secretamente colocando a gente num lugar assim, vitimizado. Que lugar é esse? É o lugar onde eu tô certo e os outros estão errados. Então, secretamente, eu sempre observava como eu não tinha preconceitos, o outro tem preconceitos, então eu luto contra o outro que tem egoísmo e o outro que mostra sua mesquinharia, porque eu não tinha nada disso, eu realmente acreditava nisso, gente. Ou seja, eu julgava isso nos outros. Então, o que veio acontecendo aí nesse processo de autoconhecimento? Eu sempre tive um grande sonho, que foi desenvolver aí a minha espiritualidade, o meu autoconhecimento, e fui para a Índia para fazer um curso de autoconhecimento. Chegando lá, eu estava amando aquele país e ao mesmo tempo eu estava odiando aquele país. Eu sempre tive o sonho de ir para lá, só que, veja só, a gente foi no verão de lá, então já é quente naturalmente, né? Então o meu suor, ele escorria assim, e eu tava altamente incomodada com aquilo. Eu, que era aquela pessoa, né, luminosa, que lida bem com tudo, né? Eu tava altamente incomodada com todos aqueles processos da Índia e a minha mente, ela fazia assim, ó, não, mas nem é isso, ou não dá atenção para isso aqui, olha só a parte que você gosta. Então a minha mente, ela ia me dando uns boicotezinhos para que eu não observasse o que estava escancarado ali, que era sim coisas que eu julgava sombrias. E eis que acontece a situação chave da minha vida, gente. Eu fui num templo lá com os meus colegas, e lá na Índia você tira os sapatos para entrar nos templos, né? Então eu fui num templo hindu que era do deus Shiva. E aí, para os curiosos, Shiva é o deus da destruição. Destruição do quê? Destruição da inconsciência. Era um dia que estava chuviscando. Imaginem a cena, vai. Você descalço, num lugarzinho assim, ele era razoavelmente grande, com as pessoas orando, e no meio do templo tinham lá o lugar para as vacas sagradas, onde estava tudo acontecendo ali, né? Então elas ficavam ali, elas comiam ali, elas também faziam suas necessidades ali, estava tudo acontecendo, e aquele chão misturado com tudo, com a lama, com a chuva, com as vacas e todo aquele processo com mosca e tudo que vocês imaginam. E eu tava assim, em processos assim de incômodo gigante, em pisar em tudo aquilo, em observar tudo aquilo. E
basicamente odiando aquela experiência. Eu não tava me entregando, não tava achando nada bonito, apesar de estar me convencendo que sim, né? Realmente estava acontecendo algo muito sombrio ali. Eis que um homem que estava lá orando naquele templo, ele estava vestido só como uma pequena tanga, ele era um homem um pouco mais velho, estava com o cabelo, né, mais desajeitado, bem barbudo, magérrimo. Ele estava lá orando, eles fazem isso por muito tempo e tudo mais. E ele veio na minha direção, olhou no fundo dos meus olhos e estendeu a mão para mim, para me cumprimentar. Naquele momento, gente, o tempo parou. Tudo paralisou e passou um filme na minha mente. Que filme, Marina? Eu estava sendo escancarada para mim mesma. Qual parte? Aquela parte de que eu estava altamente mesquinha naquele ambiente. Eu estava incomodadíssima e eu hesitei em dar a mão para aquela pessoa. Por alguns segundos ali, por alguns milésimos de segundo, eu hesitei, eu tive resistência porque eu não sabia da questão da higiene e claro que aquela pessoa não estava naquele ambiente mais limpo do mundo. Então, aconteceu comigo, ficou escancarado toda a minha mesquinharia. Ficou escancarado para mim toda a minha pequenez e tudo aquilo que eu mais julgava nas pessoas, tudo aquilo que eu realmente acreditava que eu não tinha, gente. Porque é o outro que é mesquinho ou arrogante. E ali a minha arrogância, cara, ela falou assim, oi? Pra mim, né? E aquele filme ficou ali passando e eu estendi a mão pra ele, dei a mão pra ele. Na verdade, aconteceu o seguinte, eu não tava dando a mão pra aquele homem, eu dei a mão, gente, pra minha sombra. Para tudo aquilo que eu não queria ver em mim mesmo, porque eu achava que era errado tudo aquilo que eu senti. Naquele instante, gente, a minha vida, ela mudou porque eu parei de esconder de mim mesma uma grande parte minha. E aí vem as grandes contribuições que eu quero trazer para vocês. Que a primeira é, o que eu tive que fazer a partir daquela situação? Eu tive que abrir mão, gente, de ficar naquele confortável, maravilhoso lugar de vítima. Que lugar é esse? É o lugar onde eu estou certo, o outro é que é errado. Eu sou melhor, eu não tenho preconceitos, eu não sou mesquinha, é o outro que é. Tive que abrir mão de ficar nesse lugar porque se escancarou tudo, não podia mais negar. Eu tinha todas aquelas coisas e eu era igual a toda e qualquer pessoa, inclusive a pessoa que eu mais achava preconceituosa, desprezível, eu era igual a ela também. Segundo ponto interessante aí pra gente. Naquele instante eu desconstruí a minha imagem, aquela imagem de proteção que eu tinha, de que eu era justiceira, lutava pelas minorias, de que eu que fazia acontecer, porque eu não tinha nada daquilo. Eu tive que desconstruir essa imagem para integrar na parte positiva, claro, que eu também tinha outras partes. Terceira dica aí, ser luminosa não vai ocultar o fato que a gente também é sombrio, e a gente ser também sombrio não oculta o fato de que a gente é luminoso, e a gente aprende isso na infância, a gente aprende que se a gente comete um erro aqui, nossa, então a gente é errado. E não funciona assim, né? A gente é positivo, a gente tem boas intenções e às vezes a gente vai lutar sim pela autoproteção. Que é a próxima dica que eu vou dar para vocês. A outra observação é a gente olhar que aquilo que a gente aprende que é tão sombrio, o preconceito, e que realmente é muito sombrio, gente, no sentido de que a gente deve manter a consciência disso, mas isso não é errado. Por que eu vou dizer isso para vocês? Porque ali naquele momento que eu hesitei em dar a mão para aquela pessoa, eu vi que não era nenhum tipo de maldade, era um tipo de autopreservação, era um tipo de autoproteção, baseado sim e manifestado sim numa arrogância, manifestado sim através de uma mesquinharia, mas nunca foi por mal, foi por uma tentativa, porque eu fui pega de surpresa ali,
de uma autoproteção. Então a nossa sombra, e quando a gente vê alguém sendo egoísta, invejoso, essa pessoa, ela não tá fazendo isso por mal. Ela manifesta aquilo que deve ser observado sim, escolhido sim, mas o fato é que essas coisas negativas, elas são experiências, e essa é a última dica que eu dou aqui para vocês, que foi realmente a grande percepção da minha vida. Quando eu vivencio uma situação onde eu sou egoísta, é uma experiência. Então eu vou viver isso, ou uma situação de raiva, ou uma situação de mesquinharia. Eu vivencio aquilo, eu experimento aquela vivência para aprender sobre mim mesma. E o que acontece? Eu não fico fixada ali para frente, ali para sempre. Eu não fico fixada. Eu vivencio e retorno o meu processo. O problema é quando a gente se fixa naquilo. Então, eu vivencio ali uma situação onde, por exemplo, eu me sinto vitimizada e eu fico ali para sempre naquela situação e não sigo a minha vida. Então, tão prejudicial é que eu comprovei aqui para vocês que ficar fixada no lugar de que eu sou só boa também foi ruim, foi péssimo para mim, né? Onde eu só julgava os outros. Então, todas as coisas sombrias e positivas que a gente vive, a gente vivencia, experimenta, aprende sobre nós mesmos a partir daquilo e passa. A gente não é aquilo ou é aquele outro. A gente é uma pessoa em transformação o tempo inteiro. Espero que todas essas reflexões vão aí fundo para vocês, que vocês possam se beneficiar disso por autoconhecimento de vocês. Vou pedir para que vocês deem o like, para que vocês comentem comigo, para que vocês possam compartilhar com outras pessoas que vocês acreditam que precisem. E aí, não esquece de se inscrever também, porque é muito importante a gente multiplicar essa sã consciência para todo mundo. Ok? É isso, meus queridos. Um beijo carinhoso e até a próxima!